Olá, meus irmãos Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Hoje, dia 13 de fevereiro, domingo, dia do Senhor, nos colocamos então com muita atenção e alegria para escutar a Palavra de Deus, a sua vontade para cada um de nós, para o nosso carisma, para a nossa comunidade. E juntos então, nós nos colocamos nessa experiência fraterna. Nós nos dispomos, nosso tempo, nosso amor, nossa inteligência, nosso ser, para deixar que a palavra do Senhor frutifique em nós. Estamos juntos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que neste dia, então, nós possamos ter essa experiência de comunidade, essa experiência de união, essa experiência de unidade, em que nos colocamos em profunda comunhão com o coração do irmão, com toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, que medita hoje no mesmo Evangelho. Que nós possamos então, pela graça desse mesmo Espírito, realizar com alegria aquilo que o bom Deus propõe para nós, como filhos de Deus, como indivíduos, mas também como obra lumen reunida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 17 e 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante a dinâmica de Cristo para nós e para o povo escolhido, não é? Jesus, então, ele desce da montanha com os discípulos. A montanha, ela sempre tem uma referência teológica à presença de Deus, ao momento de oração, ao momento de intimidade, ao momento de preparação e de escuta do Criador. Então, quando Jesus ele desce da montanha com seus discípulos, ele desce para uma missão. Ele desce depois de uma experiência fraterna, de uma experiência orante, ele desce para o serviço. E ele para num lugar plano. Ele para no lugar onde não há um desnível e ali estavam muitos de seus discípulos. É interessante perceber como a palavra de Deus se refere e se revela pela geografia. No lugar plano, todos nós estamos na mesma situação. A situação de escolhidos por Deus, de amados por Deus, de filhos de Deus. E é justamente nesse lugar plano que Cristo tem uma certa dimensão. Não que ele não tivesse, porque ele é Deus. Mas ali ele percebe e ele vê muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de vários lugares, Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e da Sidônia, para mostrar que o amor, para mostrar que Cristo, ele veio se revelar também para toda a humanidade. Levantando os olhos para os discípulos, ele disse, é interessante perceber esse movimento, né? Levantando os olhos para os seus discípulos, ou seja, provavelmente ele estava abaixado ou num plano inferior, no sentido da humildade do servir. E ele vai dizer, bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes. Quando uma pessoa está no processo de santificação, ela, antes de ser santo, beata, ela passa a ser um bem-aventurado.
O que é um bem-aventurado? Aquela pessoa feliz, aquela pessoa que vive uma boa aventura, é uma boa vida. Então o que vai acontecer? Jesus vai dizer que felizes, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele pertence aos pobres. Quando o Cristo fala o pobre aqui, ele fala o pobre, pobre mesmo, né? Edwin comenta que existem 3 tipos de pobreza. E aí, no caso, Jesus ele vai falar desses pobres, os miseráveis, porque o reino de Deus é desse coração. Um coração também pobre, tá? Mas nesse sentido, Jesus ele vai falar, né? Pobres, porque vosso é o reino de Deus, né? Que nós possamos ter um coração pobre, que nós possamos perceber que o bom Deus escolhe radicalmente e tem um amor preferencial pelos miseráveis, pelos abandonados. Depois ele vai dizer, bem-aventurados quem tem fome, porque será saciado. Então, Cristo ele faz essa promessa. Não é relativizando as problemáticas sociais, pelo contrário, é tornando cada vez mais livre o homem, trazendo libertação para cada um de nós. Porque não adianta nada uma fé de palavras, a fé precisa sim de ação. O nosso amor ele não pode ser somente um substantivo abstrato, ele deve ser um verbo que nos impele a servir e a transformar a realidade que nos cerca. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. Aqueles que estão passando por um problema, por uma dificuldade, toda tempestade tem seu fim. Toda tempestade tem seu fim. Meditando com os amigos, há um tempo nós falávamos sobre isso, né? Que toda tempestade, ela um dia vai passar. E bem-aventurados sereis vós, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Essa última expressão de felicidade é tudo aquilo que o mundo hoje diz que é infelicidade, que a gente tem que fugir disso. A gente não pode ser expulso, a gente não pode ser amaldiçoado, a gente não pode deixar os outros nos insultarem, a gente não pode deixar os outros nos odiarem, porque nós precisamos sempre estar ali no topo, precisamos sempre estar bem aceito por todo mundo. E aí Cristo ele fala justamente o contrário. Quando isso acontece conosco, por conta do Filho do Homem, por conta do anúncio do reino, por conta da vivência do carisma, aí sim que a nossa alegria tem que ser grande. Quando formos perseguidos por anunciar a verdade do amor, aí sim a nossa alegria deve transbordar, porque era assim que faziam com os profetas, ou seja, nós estamos num caminho muito parecido. Mas Cristo ele vai ser muito firme e diz, ai de vós ricos, porque vocês já têm a sua consolação. Esse rico aqui não é somente as pessoas que estão em determinado patamar econômico, mas é aquelas pessoas soberbas, aquelas pessoas que são cheias de si, aquelas pessoas que vivem um profundo egoísmo. Ai de vós que agora tem desfartura, porque vocês vão passar fome, porque um dia tudo isso passa, porque um dia todas essas coisas elas vão perder o seu sentido, porque o sentido maior e único é o nosso Senhor. Então Cristo ele diz, olha, se vocês continuarem assim, vocês vão passar fome, porque isso não vai saciar o coração. Né? Ai de vós que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas, ou seja, se eu rio por qualquer coisa, eu não falo daquela riso frouxo, como diz o cearense, né? Eu falo qualquer besteira, assim, qualquer coisa que tira um pouco dessa visão. E aí Cristo ele fala, olha, tudo isso vai passar. Ai de vós quando todos os elogiarem, né? É assim que faziam com os falsos profetas. Nós possamos buscar justamente o último lugar, o lugar do servir, para que assim possamos corresponder e amar a Deus e os seus pequeninos. Que o Senhor nos abençoe, nos auxilie e nos conduza nessa vontade do nosso coração de corresponder ao seu amor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo, nossa luz.